Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o desmatamento. O desmatamento, ele também é chamado como desflorestamento. Ele refere-se à eliminação total ou parcial de qualquer tipo de cobertura vegetal. Atualmente é considerado um dos maiores problemas ambientais. No nosso país, houve um avanço no desmatamento com a chegada dos portugueses em 1500, os quais exploravam o pau-brasil para a venda na Europa. O Brasil, assim, continua com esse desmatamento aumentando a cada ano. Isso, então, vem desde o descobrimento do nosso país. Entre as causas do desmatamento, nós podemos destacar a atividade agrícola e pecuária, que é responsável por 80% do desmatamento mundial, a urbanização e a exploração comercial de madeira, principalmente madeira de lei. Estima-se que desde 1970, o Brasil já perdeu 18% das suas florestas por conta do desmatamento. Em tamanho, esse valor equivale ao território dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O desmatamento é a atividade humana que mais afeta alguns dos principais biomas do nosso país, como a Amazônia, que já perdeu uma área desmatada que hoje é maior do que o território da França. Nós podemos citar também que quase 80% das áreas desmatadas da Amazônia tornaram-se passagens, áreas de passagens ou florestas em regeneração, para abrir caminhos, estradas e etc. Nós também vamos citar a Mata Atlântica, que é o primeiro bioma brasileiro a ser desmatado. A devastação dessa floresta iniciou ainda também na época da colonização, com a exploração do pau-brasil. Atualmente, a triste realidade nos mostra que restam menos de 12% de sua cobertura vegetal. E o nosso cerrado? A atividade agropecuária é a principal responsável pelo desmatamento do cerrado. Como nos demais biomas brasileiros, as suas taxas de desmatamento também só aumentam a cada dia. O Cerrado já perdeu cerca de 9.000 km² de vegetação no ano de 2015. Esse valor é superior ao desmatamento da Amazônia no mesmo ano. Mas quais são as consequências desse desmatamento que a gente tanto fala? O desmatamento possui uma série de consequências que não se resumem apenas ao ambiente natural, mas também à vida dos seres humanos. As florestas impedem a erosão, a desertificação do solo, reciclam o gás carbônico e auxiliam na harmonização climática, especialmente no regime de chuvas. As principais consequências desse desmatamento, nós podemos citar a perda da biodiversidade, a exposição do solo à erosão, perda dos serviços ambientais, desertificação, aquecimento global e aquela contribuição significativa para a intensificação do efeito estufa, pois o desmatamento libera grandes quantidades de gases que intensificam esse efeito. Ele pode ter causa natural, porém, a maior causa do desmatamento é a atividade antrópica. O homem é o principal responsável por esse processo. As causas incluem necessidades pelos produtos da floresta, como madeira, remédios, frutos, fibras e etc. E até a expansão de cidades. Um fato é que o ser humano destrói essas áreas desde os tempos pré-históricos para atender suas necessidades. Uma das formas de realizar o desmatamento é através de queimada. E aí a gente esbarra em outro problema, a queimada propriamente dita. Um tipo de prática agrícola utilizada no meio rural, sendo uma das ações mais antigas realizadas pelo homem. Como ela é de baixo custo e também conhecida por sua rapidez, pois muitos casos ela é utilizada como ferramenta de limpeza e fertilização do solo, ainda é uma prática muito usada, apesar de rudimentar.
Em alguns casos, sua aplicação pode perder o controle, provocando os grandes incêndios. Além disso, é alvo de críticas também por parte dos ambientalistas, porque diferentes fatores podem causar a queimada, que pode ser aplicada a fim de atingir, diferentes objetivos, mas existem as queimadas criminosas. É importante a gente destacar que a queimada como prática agrícola é realizada de forma controlada e assistida. Já as queimadas intencionais não. Por isso elas perdem o controle e facilmente viram, e se transformam em grandes incêndios. Isso gera consequências para o ambiente, como alteração no equilíbrio dos ecossistemas, desertificação ambiental, circulação de águas superficiais e subterrâneas, mudanças da temperatura e da umidade do solo, manutenção e controle da fauna e da flora, diminuição da biodiversidade, emissão de gases poluentes, piora a qualidade do ar, trazendo várias doenças oportunistas, contribui para o aumento da poluição do ar e intensifica o efeito estufa e o aquecimento global. No nosso país, a prática da queimada, infelizmente, é muito comum, porém nem sempre é causada, de forma controlada. As queimadas intencionais saltam nos índices de ocorrência e também as queimadas provocadas pela falta de chuva geram graves consequências. Estima-se que a cada ano o Brasil perde cerca ali de 15 milhões de quilômetros quadrados de florestas por causa de queimadas que perderam o controle, transformando-se em grandes incêndios. A região Nordeste é a que apresenta maior índice de ocorrência de queimadas, especialmente ali entre os meses de outubro e janeiro. No Centro-Oeste, isso fica acontecendo nos meses de julho a outubro. São os meses mais críticos, de queimada no Centro-Oeste. E o bioma cerrado é o que mais sofre com as queimadas e incêndios, causando a morte de diversos animais e o desaparecimento de diversas espécies. Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o desmatamento. O desmatamento, ele também é chamado como desflorestamento. Ele refere-se à eliminação total ou parcial de qualquer tipo de cobertura vegetal. Atualmente é considerado um dos maiores problemas ambientais. No nosso país, houve um avanço no desmatamento com a chegada dos portugueses em 1500, os quais exploravam o pau-brasil para a venda na Europa. O Brasil, assim, continua com esse desmatamento aumentando a cada ano. Isso, então, vem desde o descobrimento do nosso país. Entre as causas do desmatamento, nós podemos destacar a atividade agrícola e pecuária, que é responsável por 80% do desmatamento mundial, a urbanização e a exploração comercial de madeira, principalmente madeira de lei. Estima-se que desde 1970, o Brasil já perdeu 18% das suas florestas por conta do desmatamento. Em tamanho, esse valor equivale ao território dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O desmatamento é a atividade humana que mais afeta alguns dos principais biomas do nosso país, como a Amazônia, que já perdeu uma área desmatada que hoje é maior do que o território da França. Nós podemos citar também que quase 80% das áreas desmatadas da Amazônia tornaram-se passagens, áreas de passagens ou florestas em regeneração, para abrir caminhos, estradas e etc. Nós também vamos citar a Mata Atlântica, que é o primeiro bioma brasileiro a ser desmatado. A devastação dessa floresta iniciou ainda também na época da colonização, com a exploração do pau-brasil. Atualmente, a triste realidade nos mostra que restam menos de 12% de sua cobertura vegetal. E o nosso cerrado?
A atividade agropecuária é a principal responsável pelo desmatamento do cerrado. Como nos demais biomas brasileiros, as suas taxas de desmatamento também só aumentam a cada dia. O Cerrado já perdeu cerca de 9 mil quilômetros quadrados de vegetação no ano de 2015. Esse valor é superior ao desmatamento da Amazônia no mesmo ano. Mas quais são as consequências desse desmatamento que a gente tanto fala? O desmatamento possui uma série de consequências que não se resumem apenas ao ambiente natural, mas também à vida dos seres humanos. As florestas impedem a erosão, a desertificação do solo, reciclam o gás carbônico e auxiliam na harmonização climática, especialmente no regime de chuvas. As principais consequências desse desmatamento, nós podemos citar a perda da biodiversidade, a exposição do solo à erosão, perda dos serviços ambientais, desertificação, aquecimento global e aquela contribuição significativa para a intensificação do efeito estufa, pois o desmatamento libera grandes quantidades de gases que intensificam esse efeito. Ele pode ter causa natural, porém, a maior causa do desmatamento é a atividade antrópica. O homem é o principal responsável por esse processo. As causas incluem necessidades pelos produtos da floresta, como madeira, remédios, frutos, fibras e etc., e até a expansão de cidades. Um fato é que o ser humano destrói essas áreas desde os tempos pré-históricos para atender suas necessidades. Uma das formas de realizar o desmatamento é através de queimada, e aí a gente esbarra em outro problema, a queimada propriamente dita. Um tipo de prática agrícola utilizada no meio rural, sendo uma das ações mais antigas realizadas pelo homem. Como ela é de baixo custo e também conhecida por sua rapidez, pois muitos casos ela é utilizada como ferramenta de limpeza e fertilização do solo, ainda é uma prática muito usada, apesar de rudimentar. Em alguns casos, sua aplicação pode perder o controle, provocando os grandes incêndios. Além disso, é alvo de críticas também por parte dos ambientalistas, porque diferentes fatores podem causar a queimada, que pode ser aplicada a fim de atingir diferentes objetivos, mas existem as queimadas criminosas. É importante a gente destacar que a queimada como prática agrícola é realizada de forma controlada e assistida. Já as queimadas intencionais não. Por isso elas perdem o controle e facilmente viram e se transformam em grandes incêndios. Isso gera consequências para o ambiente, como alteração no equilíbrio dos ecossistemas, desertificação ambiental, circulação